Oi, muito prazer. Eu sou Gélcia Cruzco. Hoje eu vou falar com vocês sobre amigos que derrubam. É bem interessante isso, né? Eu passei isso, sabe, gente, por essa situação com vários, mas com vários amigos, amigas, né? Pessoas que chegavam para mim e diziam que eram meus amigos, que gostavam de mim e por trás falava mal, tentava me prejudicar de várias formas. Eu fui muito assim, prejudicada com isso. E eu nunca entendi, sabe, essa relação dessas pessoas, se diziam meus amigos e por trás falava mal, tentava me prejudicar e conseguia. E eu fui muito prejudicada de todas as formas em relação assim a amizades e no trabalho, com relacionamento também. E eu vou contar para vocês em detalhes. Eu vou citar um exemplo, porque são vários, mas eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Bom, eu trabalhava na minha casa, já morava numa casa há 15 anos, eu trabalhava na minha casa, a minha vida seguia tranquilamente, normalmente. Até que uma pessoa que se dizia meu amigo foi na minha casa, me procurou e falou para mim, me fez o convite se eu queria trabalhar no ateliê de costura, né? Ele tinha um ateliê de costura, se eu queria trabalhar nesse ateliê de costura, ele me sugeriu assim pagar um tanto fixo por mês e que eu iria ganhar mais a comissão e que se ele gostasse do meu trabalho, tudo, ele me registraria. Eu achei, gente, bastante interessante, porque eu trabalhava sem registrar, sem nada. E como ele ia pagar fixo e mais comissão, então eu vi que realmente ia compensar. Combinamos tudo. No outro dia, eu fui então para esse ateliê, né? Comecei a trabalhar. E aí o tempo foi se passando, né? E eu não perguntava, sabe, gente? Aí esse amigo meu, ele chegava em mim e falava assim: "Ah, eu vou te registrar. Eu vou te registrar". Só que nunca me registrava, né? E eu fiquei, sabe, gente? No primeiro mês, ele cumpriu com o combinado. Pagou a quantia, né, que era fixo por mês, e mais a comissão dos vestidos que eu costurava. Então, no primeiro mês foi tudo certinho. No segundo mês também. No terceiro mês para frente, aí já começou a fazer palhaçada comigo, sabe? Aí eu já não ganhava mais as comissões, eu só ganhava o fixo, o que ele tinha combinado de pagar fixo para mim. Então, assim, a porcentagem das peças que eu fazia eu já não ganhava mais. E ele também não falava mais de me registrar. Eu fui ficando, né? Mas eu já fui notando também que a coisa ali já não estava ficando legal, sabe? Aí ele me sugeriu para que eu procurasse, alugasse uma casa perto do ateliê, para ficar mais fácil para mim, para não gastar com ônibus, que eu ia economizar no ônibus. Falou, né? E eu estava bem, sabe, gente? Eu estava bem onde eu estava, na casa que eu estava. Tanto é que fazia 15 anos que eu estava lá. Bom, por acreditar nas promessas, né? Então comecei a procurar uma casa. E na casa que eu estava, eu estava bem, sabe? Eu não tinha intenção de sair de lá. Enfim, consegui arrumar, alugar uma casa. Foi assim, particular, essa casa. Fui lá, conversei com o proprietário, tudo certo, aluguei essa casa, mudei essa casa. Eu perdi o meu trabalho que eu fazia antes na minha casa, porque daí, como eu estava
a semana toda no ateliê, eu não tinha mais tempo para exercer o outro trabalho na minha casa. Então, por conta disso, eu fui dispensada e eu já havia mudado de casa. Depois de 9 meses, ele chega em mim, do nada, e me dispensa. Depois que eu mudei de casa, depois que eu saí do trabalho. Gente, eu não acreditei, sabe, na hora que isso aconteceu. Eu perguntei, parecia que estava indo bem, embora eu já estava percebendo que alguma coisa ali não estava fluindo, não estava dando, sabe, certo. Mas eu não esperava que esse fulano, né, que se dizia meu amigo, fosse fazer um negócio desse comigo. Então ele me dispensou, eu não ganhei nada, trabalhei quase um ano nesse ateliê de costura. Eu saí com uma mão na frente, outra atrás. Gente, eu procurei meus direitos na justiça, eu não tive como entrar na justiça porque o advogado me pediu 2 testemunhas que trabalhavam lá dentro. Nós trabalhávamos em 5. As 2 pessoas na qual eu pedi, cheguei, conversei para ser minha testemunha, elas não quiseram ir, porque depois também ia ser prejudicada lá dentro. Então, por conta disso, eu não consegui dar entrada na justiça para ver, né, os meus direitos. Saí de lá do consultório de advogado muito arrasada, muito triste, e eu sentei no primeiro banco da praça que eu encontrei, eu sentei e chorei, fiquei chorando, naquele desespero, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Eu mudei de casa, eu saí do emprego que eu estava por acreditar na promessa de um trabalho que foi me feita, né, por uma pessoa que se dizia meu amigo. Então eu comecei a pensar nisso tudo, gente, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu me vi desempregada numa casa nova e eu tinha saído do outro trabalho. Eu fiquei nesse banco, fiquei chorando um tempo e eu fiquei desnorteada, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, até que passou uma conhecida minha que eu já conhecia, a gente tinha feito amizade há pouco tempo. Ela me viu nesse banco dessa praça chorando, ela veio correndo, ela sentou do meu lado, ela falou: o que está acontecendo? Por que você está chorando desse jeito? E eu naquela situação, né, gente, eu fiquei mais calma e eu falei para ela: fulano do ateliê fez isso comigo. Ela conhecia, sabe, gente? Não tinha amizade, mas ela conhecia ele. Essa moça, ela ficou assim, ela ficou transtornada com isso. Ela achou assim uma injustiça que esse menino fez comigo. Ela olhou para mim, gente, ela falou assim: Guelcia, você quer que eu dou um jeito para você nisso tudo? Eu até fiquei surpresa, né, gente, quando ela falou assim. Eu falei: dá um jeito? Mas como assim? Ela falou: não, porque eu conheço uns bandidos, eu, eu peço para eles ir lá, quebrar tudo e, e dar uma lição nele, né? Dar uma lição e agredir, bater nele e tudo. Nossa, gente, na hora que essa moça falou isso para mim, eu fiquei perplexa, sabe? Não era isso que eu imaginava ouvir, sabe? Eu falei para ela, eu falei: olha, eu vou te pedir uma coisa. Eu falei assim: pela nossa amizade, você disse que gosta tanto de mim e tudo. Eu falei: se você realmente gostar de mim e quiser o meu bem, não faça nada disso. Eu falei: eu não quero vingança. A vingança não leva a nada. Eu falei: por favor, não faz nada com esse menino. Não faz nada no ateliê. No ateliê dele, porque tudo, mas tudo que a gente faz, que a gente planta, a gente colhe. Essa é a lei do universo.
Eu falei, ele não foi bacana comigo, mas são coisas que ele plantou e com certeza lá na frente ele vai colher. Eu pedi, sabe, gente, e essa garota, ela era da pá virada, sabe? Ela queria se vingar por mim a qualquer custo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, não faz nada com esse menino, não faz nada no ateliê, deixa ele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha também. E se você realmente gostar de mim, como você fala, faz isso por mim. Não faz nada de mal para esse menino. Deixa que ele siga o caminho dele, eu vou seguir o meu. Que Deus abençoe. Eu não mereço o que eu, o que eu vou passar, o que ele fez comigo, eu não mereço. Deus sabe disso, que eu não mereço. Mas um dia ou outro a justiça será feita. Então não é necessário que você vingue por mim. E eu fiz ela prometer, sabe, gente? Ela prometeu para mim então que ela não iria fazer nada com ele, nada no ateliê. E por conta disso, eu desempregada, eu não conseguia trabalho. Eu fui despejada de onde eu estava. Eu tive que deixar as minhas coisas na casa de um, na casa de outro. E vocês acreditam que eu fiquei 15 dias na rua? Eu fiquei na rua, literalmente. Sem ter, né, um emprego, sem ter aonde morar, por conta de uma pessoa que se dizia meu amigo, para depois, no final de tudo, fazer isso, me tirar de onde eu estava, para depois me jogar na rua. Porque eu só fui parar na rua por conta da irresponsabilidade que ele teve comigo, de me tirar do trabalho, tirar de uma casa que eu já estava, me fazer propostas para depois tirar tudo a ponto de eu ir para a rua. Passei fome, passei frio, foi humilhante ficar na rua e eu não tinha onde ficar, eu não tinha onde morar, fiquei então 15 dias na rua. E sabe, gente, mesmo na rua, eu sempre olhava para frente, sabe? E a sorte minha que eu tinha um conhecimento num hotel com o dono de um hotel, né? Um casal de donos que era de um hotel. Eles me deixavam assim, eu tomar banho. Às vezes me dava um prato de comida, alguma coisa, mas nem sempre. Gente, enfim, fiquei na rua 15 dias nessa vida. Aí, graças a Deus, surgiu uma casa pequena para mim. Uma pessoa me arrumou e deu tudo certo. Eu fui conversar e consegui alugar, consegui um novo trabalho e as coisas daí para frente entraram nos eixos novamente. Mas fica aí, né, a questão. Amizades, né, que fazem isso com a gente. É uma amizade sincera. Gente, eu confesso para vocês que eu não sei que tipo de amizade é essa, sabe? A pessoa se faz de boazinha, se faz de tanta coisa, né, para depois te prejudicar assim ao extremo, sabe? Para te jogar na rua, para te tirar tudo que você tinha, sabe? Então, que espécie de amizade é essa? Que tipo de amizade é essa? Eu não consigo entender, sabe, gente? E então, esse episódio com esse amigo, né, com essa pessoa que se dizia meu amigo, fez e aprontou tudo isso comigo. Mas eu também, eu não guardei raiva, rancor, ódio, não guardei nada disso, porque isso não faz bem para gente que guarda esse tipo de sentimento. Eu perdoei, abençoei e continuei a minha vida, sabe, gente? Como eu falei para vocês, eu acredito na lei do universo, né? Toda ação tem uma reação que a gente
faz, a gente recebe. Eu sempre acreditei nessa lei, é a lei do universo, é assim que as coisas são, é assim que as coisas serão para sempre. Então, deixei para lá, só que é um tipo de situação que acontece na vida da gente, que acaba, né? Acaba assim, completamente a confiança, a amizade, né? Para vocês terem uma ideia, é, no dia que esse menino fez isso comigo, acabou ali para sempre a nossa amizade, sabe? Assim, para mim é uma pessoa que eu não faço questão nenhuma de ter na minha vida, nem como amizade, nem como nada, porque provou para mim que nunca foi meu amigo. Então, assim, eu perdoei tudo, mas cada um no seu canto. Eu tirei da minha vida, sabe? Excluí dos meus contatos, da minha agenda. Não quero amizade, eu não quero aproximação, não quero nada. E eu sempre fui assim, sabe, gente? Eu nunca consegui ser traída numa amizade e depois voltar, porque eu já vi muita gente fazer isso, né? Briga, a pessoa é falsa, fala por trás, faz a caveira, depois a pessoa volta, né, conversar, a pessoa volta atrás e voltam a ser amigos novamente. Eu, gente, eu confesso para vocês, eu não consigo ser assim, eu não sou assim. Eu considero, respeito e amo as minhas amizades, até que se me prove ao contrário. Para mim, todos são meus amigos, até que me prove que não é, que foi o caso desse menino. E então, sendo dessa forma, eu tiro da minha vida para sempre. Não fica amizade, não fica nada. É como se eu nunca tivesse conhecido na minha vida. E todas as pessoas que fizeram isso comigo, todas elas eu fiz a mesma coisa. Eu tirei, eu excluí da minha vida para sempre. E para mim são pessoas que não acrescentam, não faz a diferença, ao contrário, entra na vida da gente para destruir, para colocar a gente no chão, para atrapalhar e para fazer um inferno, né? Para fazer um inferno em todos os sentidos. Tanto é, olha, o que esse amigo meu, que se diz amigo meu, olha o que ele aprontou comigo. Então, todas essas pessoas que fizeram isso comigo, eu fiz a mesma coisa com ele. Eu excluí todos os contatos, eu tirei da minha vida, tirei de tudo, das minhas redes sociais, porque isso para mim não é amizade. Eu acho que amizade, quando é de verdade, tem amor, tem respeito, tem carinho, tem cumplicidade. No meu ponto de vista, é assim que eu vejo. E eu nunca tive sorte com amizade, sabe, gente? Nunca tive sorte. Sempre tive problemas, sempre as pessoas me prejudicavam de uma forma ou de outra, em todos os sentidos. Hoje em dia, como eu já falei, eu tenho pouquíssimos amigos, dá para contar nos dedos, mas esses poucos que eu tenho já fazem anos e anos e anos que eu tenho amizade. A gente nunca se prejudicou um ao outro. Isso para mim é uma amizade de verdade. E assim a vida segue, né? São experiências que a gente vai adquirindo. E E hoje em dia, em relação à amizade, sabe, gente, eu acho que vale a pena a gente parar para observar, sabe? É quando a pessoa chega muito, se oferecendo muito para você, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai devagar, sabe? É, vai devagar, analise com calma, sabe? Porque eu acho que não é todo mundo que quer o bem da gente, né? Depois de passar vários acontecimentos na minha vida envolvendo amizades, hoje em dia eu confesso para vocês, sabe, com relação à amizade, assim, é muito restrito, sabe? Eu vou muito na cautela, sabe? Eu vou muito com calma, eu vejo de longe a pessoa, sabe? Porque é difícil, né? Você levar
tanto assim prejuízo com a amizade, é difícil você voltar a confiar. Mas, enfim, pessoas boas, pessoas maravilhosas existem. Claro que eu não, eu não me fecho para amizade, eu não me fecho para nada, mas são experiências que a gente tira. Hoje em dia eu observo bem a atitude das pessoas comigo e eu observo também se há sinceridade, sabe? Se eu vejo que não, eu já excluo, eu já tiro da minha vida e já afasto também, porque lá na frente, com certeza, vai me dar rasteira, assim como esse menino me deu. E mas, graças a Deus, tudo passou e no final das contas tudo deu certo e eu consegui novamente, né? Depois de ter levado essa rasteira, consegui me levantar e refazer tudo outra vez. E o mais importante, gente, é não guardar raiva, não guardar rancor, ódio, nada, mágoa. Não guardem isso no coração de vocês, porque isso é uma dose de veneno que a gente toma todos os dias e isso acaba com a gente. E entrega nas mãos de Deus, porque a lei universal ela não falha. O que a gente planta, a gente colhe. E é isso. Beijo.